Prefácio à edição brasileira. Desafios históricos diante do movimento socialista. Vivemos numa época de crise histórica sem precedentes que afeta todas as formas do sistema do capital, e não apenas o capitalismo. Portanto, é compreensível que somente uma alternativa socialista radical ao modo de controle metabólico social tenha condições de oferecer uma solução viável para as contradições que surgem à nossa frente. Uma alternativa hegemônica que, por não depender do objeto que nega, não se deixe restringir pela ordem existente, como sempre sucedeu no passado. Apesar de termos de estar alertas para os imensos perigos que surgem no horizonte, não basta negá-los para enfrentá-los com todos os meios do nosso alcance. É também necessário definir uma alternativa positiva, corporificada no movimento socialista radicalmente reconstituído, pois a meta escolhida da ação transformadora tem importância fundamental para o sucesso de qualquer alternativa que vá além do capital, que não se satisfaça com a simples superação dele. Isto já deve ter ficado claro das penosas lições do colapso da assim chamado socialismo realmente existente. O prisioneiro, ao longo de toda a sua história, das determinações negativas. A criação da alternativa radical ao modo de reprodução metabólica do capital é uma necessidade urgente, mas não há de acontecer sem uma reavaliação crítica do passado. É necessário examinar o malogro histórico da esquerda em se colocar à altura das expectativas que Marx enunciou otimisticamente. Já em 1847, da Associação Sindical do consequente desenvolvimento da classe trabalhadora, paralelo ao desenvolvimento industrial dos diversos países capitalistas, segundo ele, abre aspas, o grau de desenvolvimento dessa associação em qualquer país indica a posição ocupada por este país na hierarquia do mercado mundial. A Inglaterra, que atingiu o desenvolvimento industrial máximo, tem as maiores associações e as mais bem organizadas. Os operários na Inglaterra não se satisfizeram com as associações parciais. Continuaram simultaneamente suas lutas políticas e agora constituem um partido político sob o nome de chartistas, fecha aspas. E Marx esperava que este processo continuasse na forma que, abre aspas, no seu processo de desenvolvimento, a classe operária deverá substituir a velha sociedade civil por uma associação que há de excluir as classes e seus antagonismos. E o poder político propriamente dito deixará de existir, pois o poder político é exatamente a expressão oficial do antagonismo na sociedade civil, fecha aspas. Entretanto, ao longo do desenvolvimento da classe operária, parcialidade e setorialidade não se limitaram às associações parciais e aos vários sindicatos que evoluíram a partir delas. Inevitavelmente, a parcialidade afetou todos os aspectos do movimento socialista, inclusive a sua dimensão política. Tanto mais que, passado um século e meio, ela ainda representa um enorme problema que, espera-se, será resolvido em um futuro não muito distante. Nos seus primórdios, o movimento operário não conseguiu evitar ser setorial nem parcial. Não se trata simplesmente de ele ter adotado substantivamente uma estratégia errada, como já se afirmou insistentemente, mas uma questão de determinações objetivas, pois a pluralidade dos capitais não podia e ainda não pode ser superada no âmbito da estrutura da ordem metabólica do capital, apesar da tendência avassaladora para a concentração e centralização monopolísticas. Também para o desenvolvimento transnacional, mais precisamente por seu caráter transnacional e não genuinamente multinacional, necessariamente parcial do capital globalizante. Ao mesmo tempo, a pluralidade do trabalho não pode ser superada no espaço da reprodução sociometabólica do capital, apesar de todo o esforço despendido nas tentativas de transformar o trabalho de adversário estruturalmente irreconciliável no cúmplice dócil do capital. Tentativas que vão desde a propaganda mentirosa do mercado de ações como o capitalismo do povo, até a extração política direta do trabalho excedente exercida pelas personificações do capital pós-capitalistas que tentaram se legitimar como a corporificação dos verdadeiros interesses da classe operária. O caráter social e parcial do movimento operário se combinou com sua articulação defensiva. O sindicalismo inicial, do qual surgiram mais tarde os partidos políticos, representou a centralização da setorialidade de tendência autoritária e a consequente transferência do poder de decisão das associações locais para centrais sindicais e, mais tarde, destas para os partidos políticos. Desta forma, o movimento sindical global foi, desde o início, inevitavelmente setorial e defensivo. Na verdade, dada a lógica interna do desenvolvimento desse movimento, a centralização da setorialidade se fez acompanhar do aprofundamento das atitudes
defensivas, quando comparadas com os ataques esporádicos com os quais as associações locais impunham sérios reveses aos adversários capitalistas locais. Os ludistas, um movimento semelhante, mas mais afastado, tentaram fazer o mesmo de uma forma mais generalizada e destrutiva que, portanto, tornou-se em pouco tempo absolutamente inviável. O aprofundamento da postura defensiva representou, portanto, um avanço histórico paradoxal, pois o movimento operário, por meio de seus primeiros sindicatos, passou a ser o interlocutor do capital, sem deixar de ser objetivamente seu adversário estrutural. Desta nova posição defensiva, foi possível ao movimento operário, em condições favoráveis, obter algumas vantagens para certos setores do movimento. Isto se tornava possível desde que os elementos correspondentes do capital pudessem se ajustar, em escalas nacional, de acordo com a dinâmica do potencial de expansão e acumulação do capital, as demandas propostas pelo movimento operário defensivamente articulado. Um movimento que operava no âmbito das premissas estruturais do sistema do capital, como um interlocutor legalmente constituído e regulado pelo Estado. O desenvolvimento do estado de bem-estar foi a manifestação mais recente dessa lógica, possível apenas num número muito reduzido de países. Foi limitado, tanto no que se refere às condições favoráveis de expansão tranquila do capital nos países onde tal ocorreu, como pré-condição para o surgimento do estado de bem-estar, tanto no que se refere à escala de tempo marcada no final pela pressão da direita radical, ao longo das 3 últimas décadas, pela liquidação completa do estado de bem-estar, em virtude da crise estrutural do sistema do capital. Com a constituição dos partidos políticos trabalhistas, que assumiu a forma da separação do braço industrial do movimento operário, sindicatos de seu braço político, os partidos social-democratas e de vanguarda, aprofundaram-se as atitudes defensivas, pois esses dois tipos de braços se apropriaram do direito exclusivo de tomada de decisão, o que já podia ser antevisto na setorialidade centralizada dos próprios movimentos sindicais. Esta atitude defensiva tornou-se ainda pior em razão do modo de operação adotado pelos partidos políticos, que obtinham algumas vantagens ao custo do afastamento do movimento socialista de seus objetivos originais, pois, na estrutura parlamentar do capitalismo, a aceitação pelo capital da legitimidade dos partidos políticos operários foi conquistada em troca da declaração da completa ilegalidade do uso do braço industrial para fins políticos, o que representou uma severa restrição aceita pelos partidos trabalhistas, o que condenou a total impotência o imenso potencial combativo do trabalho produtivo, materialmente enraizado e potencial e politicamente mais eficaz. Agir dessa forma era muito mais problemático, já que o capital, por meio da supremacia estruturalmente conquistada, continuou a ser a força extra-parlamentar per excelência, em condições de dominar de fora, a seu bel prazer, o parlamento. Da mesma forma, não se podia considerar melhor a situação nas sociedades pós-capitalistas, pois Stalin reduziu os sindicatos a serem o que ele chamava de correios de transmissão da propaganda oficial, ao mesmo tempo em que isentava de qualquer possibilidade de controle pela base da classe operária a forma política pós-capitalista de tomada de decisão autoritária. Portanto, é compreensível que, em face da nossa infeliz experiência histórica com os dois tipos principais de partido político, não exista mais esperança de rearticulação real do movimento socialista sem uma combinação completa do braço industrial com o braço político do movimento trabalhista. Mediante, de um lado, a atribuição dos sindicatos de tomada de decisão significativa, incentivando-os a serem diretamente políticos e, de outro, pela transformação dos próprios partidos políticos em participantes desafiadoramente ativos nos conflitos industriais, como antagonistas incansáveis do capital, assumindo a responsabilidade pela luta dentro e fora do parlamento. Ao longo de toda a sua história, o movimento operário foi setorial e defensivo. Na verdade, essas duas características definidoras constituíram um círculo vicioso. Por se ter articulado defensivamente com o movimento geral, o movimento operário, dada a sua pluralidade de visão interna, não conseguiu romper as restrições setoriais paralisantes advindas da dependência da pluralidade dos capitais. E vice-versa, ele não conseguiu superar as graves limitações de suas atitudes necessariamente defensivas em relação ao capital, porque até nossos dias continuou sendo setorial em sua articulação política e industrial organizada. Ao mesmo tempo,
o que fechou ainda mais o círculo vicioso. O papel defensivo adotado pelo movimento operário conferiu uma estranha forma de legitimidade ao modo de controle sociometabólico do capital, pois, por omissão, a postura defensiva representou ostensiva ou tacitamente a aceitação da ordem política e econômica estabelecida como a estrutura necessária e pré-requisitos das reivindicações que poderiam ser consideradas realisticamente viáveis entre as apresentadas, demarcando ao mesmo tempo a única forma legítima de solução de conflitos resultantes das reivindicações opostas dos interlocutores. Para a satisfação das personificações do capital, isso representou uma espécie de autocensura. Representou uma autocensura entorpecente, que resultou numa inatividade estratégica que continua até hoje a paralisar até mesmo os remanescentes mais radicais da esquerda histórica organizada, para não falar dos seguidores que um dia foram realmente reformistas e que agora estão completamente domados e integrados. Enquanto a postura defensiva do interlocutor racional do capital, cuja racionalidade foi definida a priori pelo que poderia se ajustar às premissas e restrições práticas da ordem dominante, continuasse a obter vantagens relativas para o movimento operário. A autoproclamada legitimidade da estrutura regulatória do capital não seria desafiada. Entretanto, sob a pressão da crise estrutural, o capital não teve mais condições de oferecer qualquer ganho significativo ao interlocutor racional, mas, ao contrário, foi obrigado a retomar as concessões passadas, atacando sem piedade as próprias bases do estado de bem-estar, bem como as salvaguardas legais de proteção e defesa do operariado por meio de um conjunto de leis autoritárias contrárias ao movimento sindical, todas aprovadas democraticamente, e a ordem política estabelecida teve de abrir mãos de sua legitimidade, expondo, ao mesmo tempo, a inviabilidade da postura defensiva do movimento operário. A crise política, que hoje não pode mais ser negada nem pelos piores apologistas do sistema, embora eles tentem confiná-la à esfera da manipulação política e seu consenso criminoso, dentro do espírito da terceira via, do novo trabalhismo, representam uma profunda crise de legitimidade do modo estabelecido de reprodução sociometabólica e de sua estrutura geral de controle político. Foi este o resultado da atualidade histórica da ofensiva socialista. Nota de rodapé. Ler capítulo 18, páginas 787 a 860 desta edição. Uma versão anterior deste capítulo estava incluído no estudo intitulado Il rinnovamento del marxismo e l'attualità storica dell'offensiva socialista, publicada em Problemi del Socialismo, publicação fundada por Lélio Basso. Fim da nota de rodapé. Mesmo que o movimento operário, obedecendo a linha de resistência mínima, continue a dar preferência à manutenção da ordem existente, apesar da crescente evidência da incapacidade desta ordem de apresentar os resultados, até mesmo nos países capitalistas mais avançados, que em tempos passados foi o fundamento de sua legitimidade. O novo trabalhismo é, hoje em dia, em todas as variedades europeias, o grande facilitador de resultados apenas para os interesses arraigados do capital, seja no domínio do capital financeiro, defendido cinicamente pelo governo Blair, até nos conflitos com os sócios europeus, ou em algumas de suas seções comerciais e industriais quase completamente monopolistas. Ao mesmo tempo, para defender o sistema diante das margens cada vez mais estreitas de viabilidade reprodutiva do capital, ignoram-se totalmente os interesses da classe operária. Atendem-se os interesses vitais do capital pela manutenção da legislação autoritária antissindical dos últimos anos. E se apoia o poder dos últimos anos, nota de rodapé. Não devemos esquecer que a legislação antissindical da Grã-Bretanha teve início no governo trabalhista de Harold Wilson, com a proposição legislativa chamada Em Lugar do Conflito, bem no início da crise estrutural do capital. Continuou durante o curto governo Heath e novamente durante os governos trabalhistas de Wilson e Callaghan, 10 anos antes de receber abertamente o selo neoliberal no governo Margaret Thatcher. Fim da nota de rodapé. Onde é que está agora? Esse apoia o poder do capital estatal na sua campanha pela informalização da força de trabalho, como solução cínica e enganosa para o problema do desemprego. É por isso que não se pode permitir que se retire da agenda histórica, por qualquer variedade conhecida ou concebível de acomodação do movimento operário,
a necessidade da ofensiva socialista. Não é de surpreender que, nas atuais condições da crise, o canto de sereia do keynesianismo seja ouvido novamente como um remédio milagroso, como um apelo ao antigo espírito do consenso expansionista, do serviço a serviço do desenvolvimento. Entretanto, hoje mal se ouve a canção que sai do fundo do túmulo do keynesianismo, pois o tipo de consenso mantido pelas variedades existentes do movimento operário acomodado visa tornar aceitável a inviabilidade estrutural da expansão e a acumulação do capital, em nítido contraste com as condições que tornaram possível a implantação das políticas keynesianas durante um período muito limitado de tempo. Luigi Vinci, um dos principais teóricos do movimento italiano da Rifondazione, notou com muita razão que a autodefinição adequada e a viabilidade organizacional autônoma das forças socialistas radicais, abre aspas, com frequência tão fortemente prejudicadas por um keynesianismo de esquerda, vago e otimista, em que a posição principal é ocupada pela palavra mágica desenvolvimento, fecha aspas. Uma noção de desenvolvimento que, mesmo no ponto máximo da expansão keynesiana, não conseguiu tornar mais próxima a alternativa socialista, pois sempre aceitou as premissas práticas necessárias do capital como a estrutura orientadora de sua própria estratégia, internalizada firmemente nas restrições da linha de resistência mínima. Deve-se também acentuar que o keynesianismo é, por sua natureza, conjuntural, como opera no âmbito dos parâmetros institucionais do capital, não pode evitar ser conjuntural, independentemente de as circunstâncias vigentes favorecerem uma conjuntura de curto ou de longo prazo. O keynesianismo, mesmo na sua variedade keynesiana de esquerda, está necessariamente contido na lógica de parada e avanço do capital, e dela sofre restrições. Mesmo em seu apogeu, o keynesianismo representa apenas a fase de avanço de um ciclo de expansão que, sempre, mais cedo ou mais tarde, sempre pode ser interrompida por uma fase de parada. Originalmente, o keynesianismo foi uma tentativa de oferecer uma alternativa à lógica de parada e avanço, pelo qual as duas fases seriam administradas de forma equilibrada. Entretanto, isto não aconteceu. Ele ficou preso à fase de expansão, em razão da própria natureza de sua estrutura regulatória de capitalismo orientado pelo Estado. A duração excepcional da expansão do pós-guerra, ela mesma confinada a um punhado de estados capitalistas avançados, deveu-se em grande parte às condições favoráveis da reconstrução do pós-guerra, pela posição dominante assumida pelo complexo industrial militar financiado pelo Estado. Alternativamente, o fato de que a fase de recessão corretiva teve de assumir a forma do neoliberalismo insensível e do monetarismo como sua racionalização ideológica pseudo-objetiva, já sob o governo trabalhista de Harold Wilson, presidido financeira e monetariamente por Dennis Riley, seu chanceler do Tesouro, deveu-se ao advento da crise institucional do capital, que já não era a manifestação cíclica tradicional, que cobriu toda uma fase histórica. É o que explica a duração excepcional da fase de recessão, até agora muito mais duradoura do que a fase de expansão keynesiana do pós-guerra e ainda sem dar sinais de exaustão, perpetuada igualmente por governos conservadores e trabalhistas. Em outras palavras, a excepcional duração e dureza da fase recessiva neoliberal, sem esquecer o fato de que o neoliberalismo é praticado por governos situados nos dois lados opostos do espectro político parlamentar, na realidade só é inteligível como manifestação da crise estrutural do capital. A circunstância de brutal longevidade da fase neoliberal ser racionalizada ideologicamente por alguns teóricos do trabalhismo como o ciclo longo da recessão, do desenvolvimento normal do capitalismo, ao qual há de se seguir um ciclo longo de expansão, acentua apenas o completo malogro do pensamento estratégico, em razão de em entender a natureza das atuais tendências de desenvolvimento, tanto mais que, como a selvageria do neoliberalismo continua imperturbada no seu caminho, sem o desafiar sem o desafio de um movimento operário acomodado, já estão chegando ao fim os anos anunciados pela noção da próxima longa fase de recuperação,
como teorizam os apologistas trabalhistas do capital. Assim, dada a crise estrutural do sistema do capital, mesmo que uma alteração conjuntural pudesse trazer de volta, pelo menos por algum tempo, uma tentativa de instituição de alguma forma keynesiana de administração financeira do Estado, só poderia existir por um período muito curto, dada a falta de condições materiais para facilitar sua extensão por um período maior. Mesmo nos países capitalistas dominantes. Ainda mais importante, um renascimento conjuntural como este nada teria a oferecer para a realização de uma alternativa socialista radical, pois seria absolutamente impossível construir uma alternativa viável ao modo de controle sociometabólico do capital com base numa forma intensa, conjuntural de administração do sistema. Uma forma que dependa da expansão e acumulação saudáveis do capital como pré-condição necessária de seu próprio modo de operação. 2. As limitações setoriais e defensivas do movimento operário, tal como as conhecemos, não podem ser superadas por meio da centralização política e sindical deste movimento. Esta falha histórica é hoje fortemente acentuada pela globalização transnacional do capital, para a qual o movimento operário não tem resposta. É preciso lembrar aqui que durante os últimos 150 anos, nada menos que 4 internacionais foram fundadas numa tentativa de criar a necessária unidade internacional do movimento operário. Entretanto, nenhuma delas conseguiu nem mesmo se aproximar de seus objetivos declarados, muito menos realizá-los. Este fato não pode ser entendido simplesmente em termos de traições pessoais, que, mesmo que corretas em termos pessoais, ainda não o explicam por ignorar as ponderáveis determinações objetivas que não podem ser esquecidas se esperarmos resolver essa situação no futuro. Pois ainda falta explicar por que as circunstâncias conduziram a tais desvios e traições por um período histórico tão longo. O problema fundamental é que a pluralidade setorial do movimento operário está intimamente ligada à pluralidade contraditória e hierarquicamente estruturada dos capitais, seja em cada país, seja em escala mundial. Não fosse por ela, seria muito mais fácil imaginar a constituição da unidade internacional do movimento operário contra um capital unificado ou em condições de unificar. Entretanto, dada a articulação necessariamente hierárquica e contraditória do sistema do capital, com sua iníqua ordenação de poder, seja no interior de cada país, seja em escala internacional, a unidade internacional do capital, a qual, em princípio, se poderia contrapor sem problemas à correspondente unidade internacional do movimento operário, não é viável. O fato histórico geralmente deplorado de que, nos grandes conflitos internacionais, as classes operárias de todos os países se tenham colocado ao lado daqueles que as exploravam em seu próprio país, ao invés de voltarem suas armas contra as próprias classes dominantes, o que foram convidados a fazer pelos socialistas é explicado pelas relações contraditórias de poder a que acabamos de nos referir, e não pode ser reduzido a uma questão de clareza ideológica. Pela mesma razão, os que esperam uma mudança radical nessa direção, resultante da unificação do capital globalizante de seu governo global, que seriam combativamente enfrentados por um movimento operário unido universalmente, internacionalmente, dotado de completa consciência de classe, também estão condenados ao desapontamento. O capital não vai prestar esse favor ao movimento operário pela simples razão de não poder fazê-lo. A articulação hierárquica e contraditória do capital é o princípio geral de estruturação do sistema, não importa o tamanho de suas unidades constituintes. Isso se deve à natureza interna do processo de tomada de decisões do sistema, dado o antagonismo estrutural inconciliável entre capital e trabalho. Este último está categoricamente excluído de todas as decisões significativas. Isto não se dá apenas no nível mais geral, mas até mesmo nos microcosmos constituintes desse sistema, em cada unidade de produção, pois o capital, como poder alienado de tomada de decisão, não pode funcionar sem tornar suas decisões absolutamente inquestionáveis pela força de trabalho, como em cada unidade produtiva, pelos complexos produtivos rivais do país. Em nível intermediário ou na escala mais abrangente, pelo pessoal de comando de outras estruturas internacionais concorrentes. É por isto que o modo de tomada de decisão do capital, em todas as variedades conhecidas ou viáveis do sistema do capital, há forçosamente de ser alguma forma autoritária de administrar empresas do topo para a base. Entende-se, portanto, que toda a conversa de dividir o poder com a força de trabalho ou de permitir a sua participação nos processos de tomada de decisão do capital só existe como ficção ou como camuflagem cínica e deliberada da realidade.
Esta incapacidade estruturalmente determinada explica por que a gama extremamente variada de desenvolvimentos monopolistas ao longo do século XX teve de assumir a forma de fusões hostis ou não hostis, que acontecem por toda parte numa escala inimaginável, mas sempre fusões em que uma das partes se torna dominante, mesmo nos casos em que a racionalização ideológica do processo é falsamente representada como uma feliz união de iguais. A mesma incapacidade explica o que é da maior importância para a época atual, o fato significativo de que a globalização do capital atualmente em andamento produziu e continua produzindo gigantescas empresas transnacionais, que não são realmente multinacionais, apesar da conveniência ideológica destas últimas. Haverá no futuro muitas tentativas de correção desta situação mediante a criação e operação de empresas multinacionais propriamente ditas. No entanto, este problema há de continuar conosco mesmo nesta nova situação, pois os futuros acordos de alto nível, acertados pelas diretorias de multinacionais genuínas, só são viáveis na ausência de conflitos significativos de interesse entre os vários países representados na multinacional em questão. Uma vez que surjam esses conflitos, os acordos cooperativos harmoniosos se tornam insustentáveis e o processo geral de tomada de decisão terá de reverter a conhecida variedade autoritária de cima para baixo, sob o peso avassalador do membro mais forte, pois este problema é inseparável do das relações entre os capitais nacionais e suas forças de trabalho, que sempre serão estruturalmente antagonistas e conflituosas. Consequentemente, numa situação de conflito importante, nenhum capital nacional, em particular, pode se permitir, nem tem condições de sustentar uma posição de desvantagem em consequência de decisões que pudessem favorecer uma força de trabalho antagônica no país e, por implicação, seu próprio concorrente capitalista no país. O governo mundial, sob o comando do capital com que tantos sonham, só se tornaria viável se fosse possível encontrar uma solução realizável para este problema, mas nenhum governo, ainda menos um governo mundial, será viável sem uma base material significativa, bem estabelecida e operacionalmente eficiente. A ideia de um governo mundial viável implicaria, como sua base material necessária, a eliminação de todos os antagonismos significativos da constituição global do sistema do capital e, portanto, a administração harmoniosa da reprodução sociometabólica por um único monopólio global incontestado, que inclua todas as facetas da reprodução social, com a feliz colaboração da força de trabalho global, verdadeiramente uma contradição em termos, ou um governo permanente, totalmente autoritário, sempre que necessário, extremamente violento, de todo o mundo por um país imperialista hegemônico. Uma força igualmente absurda e insustentável de administrar a ordem mundial existente. Somente um modo genuinamente socialista de reprodução sociometabólica tem condições de oferecer uma alternativa genuína para o pesadelo representado por essas soluções. Outra determinação objetiva vital a ser enfrentada, por mais desconfortável que possa parecer, refere-se à natureza da esfera política e dos partidos em seu interior, pois a centralização da setorialidade do movimento operário, uma setorialidade que deveria ser corrigida por seus partidos políticos, deve-se, em grande parte, ao modo necessário de operação dos próprios partidos políticos, em sua oposição inevitável a seu adversário político no Estado capitalista, representante da estrutura geral de comando político do capital. Assim, todos os partidos políticos do movimento operário, inclusive o leninista, tiveram de se apropriar de uma dimensão política abrangente, para espelhar o seu próprio modo de articulação à estrutura política subjacente, o Estado capitalista burocratizado, a qual estavam submetidos. O que era problemático em tudo isto foi o fato de que esse espelhamento necessário e bem-sucedido do princípio estruturador do adversário não ter trazido consigo a visão realizável de uma forma alternativa de controle do sistema. Os partidos políticos do movimento operário não puderam elaborar uma alternativa viável porque se concentraram em sua função de negação exclusivamente na dimensão política do adversário, tornando-se desta forma completamente dependentes do objeto que negavam. A dimensão vital inexistente que os partidos políticos não podem suprir era o capital, não como comando político. Esse aspecto foi efetivamente enfrentado, mas como regulador sociometabólico do processo de reprodução material, que, em última análise, determina não somente a dimensão política, mas muito mais além dela. Esta correlação única no sistema do capital entre as dimensões política e reprodutiva material
É o que explica por que observamos movimentos periódicos em tempos de graves crises socioeconômicas, em que se passa da articulação parlamentar democrática para a política, da política para as variedades autoritárias extremas, quando a desorganização dos processos sociometabólicos exige e permite tais movimentos, e que são seguidos de volta à estrutura política regulada pelas regras democráticas formais de disputa, no terreno metabólico do capital, recém-reconstituído e consolidado. Como detém o controle efetivo de todos os aspectos vitais do socio-metabolismo, o capital tem condições de definir a esfera de legitimação política separadamente constituída como um assunto estritamente formal, excluindo assim, a priori, a possibilidade de ser legitimamente contestado em sua esfera substantiva de operação reprodutiva socioeconômica. Ao se ajustar a tais determinações, o movimento operário, como antagonista do capital realmente existente, só pode se considerar a impotência, só pode se condenar à impotência permanente. Neste aspecto, a experiência socialista pós-capitalista é um triste alerta no que se refere à forma como atacou os problemas fundamentais da ordem negada a partir de diagnósticos errados. O sistema do capital é formado por elementos inevitavelmente centrífugos, em conflito ou em oposição, complementados ou não somente pelo poder controlador do, da mão invisível, mas também pelas funções legais e políticas do Estado moderno. O grande erro das sociedades pós-capitalistas foi o fato de elas terem tentado compensar a determinação estrutural do sistema que herdaram pela imposição aos elementos adversários da estrutura de comando extremamente centralizada de um Estado político autoritário, e fizeram disso em vez de enfrentar o problema crucial de como corrigir, por meio da reestruturação interna e da instituição de um controle democrático substantivo, o caráter conflitante e o modo centrífugo de funcionamento das unidades reprodutivas e distributivas dadas. A remoção das personificações capitalistas privadas do capital não foi então suficiente para exercer o seu papel como primeiro passo no caminho da prometida transformação socialista, pois, na verdade, foi mantida a natureza conflitante e centrífuga do sistema negado, por meio da superposição do controle político centralizado em prejuízo do trabalho. O sistema sociometabólico tornou-se ainda mais incontrolável do que em qualquer outra época no passado, em razão do fracasso em substituir produtivamente a mão invisível da antiga ordem reprodutiva pelo autoritarismo voluntarista das novas personificações visíveis do capital pós-capitalista. Contrariamente ao desenvolvimento do socialismo realmente existente, a transição para uma sociedade verdadeiramente socialista exige, como condição vital de sucesso, a progressiva devolução às pessoas dos poderes alienados de decisão política, e não apenas política. Sem que se readquiram esses poderes, não será concebível um novo modo de controle político do controle do conjunto da sociedade das pessoas, nem a operação diária não conflitante, portanto agregadora e planejável, das unidades produtivas e distributivas particulares pelos produtores associados autônomos. A reconstituição da unidade da esfera política e reprodutiva material é a característica essencial definitora do modo socialista de controle sociometabólico. Não se pode deixar para um futuro distante a criação das mediações necessárias para a realização deste objetivo. É aqui que a articulação defensiva e a centralização setorial do movimento socialista durante o século XX demonstram seu verdadeiro anacronismo e inviabilidade. Não se podem esperar bons resultados do confinamento da dimensão abrangente da alternativa radical hegemônica ao modo de controle sociometabólico do capital e à esfera política. Entretanto, tal como se colocam hoje as coisas, a incapacidade de enfrentar a dimensão sociometabólica vital do sistema continua sendo a característica das corporações políticas organizadas do movimento operário. É este o grande desafio histórico do futuro. 3. A possibilidade de enfrentar esse desafio por meio de um movimento socialista radicalmente rearticulado é indicada por 4 importantes considerações. A primeira é negativa, resulta das contradições constantemente agravadas da ordem existente, que acentuam o vazio das projeções apologéticas de sua permanência absoluta, pois é possível levar muito longe a destrutividade como o demonstram nossas condições de vida, cada vez mais deterioradas, mas não é possível estendê-la indefinidamente.
A globalização em andamento é saudada pelos defensores do sistema como a solução de todos os problemas. Na verdade, entretanto, ela coloca em ação forças que põem em relevo não apenas a encontrabilidade do sistema por qualquer método racional, mas também, simultaneamente, a própria incapacidade dele cumprir suas funções de controle como condição de sua existência e legitimação. A segunda consideração indica a possibilidade, mas apenas a possibilidade de uma alteração positiva dos acontecimentos. Isto porque a relação entre capital e trabalho não é simétrica. Isso significa que, enquanto o capital depende absolutamente do trabalho, no sentido em que o capital inexiste sem o trabalho, ele tende a explorar permanentemente, a dependência do trabalho em relação ao capital é relativa, historicamente criada e historicamente superável. Em outras palavras, o trabalho não está condenado a ser permanentemente contido no círculo vicioso do capital. A terceira consideração é igualmente importante. Trata-se de uma alteração histórica na confrontação entre capital e trabalho, acompanhada da necessidade de procurar um meio diferente de afirmar os interesses vitais dos produtores associados. Esta consideração está em nítido contraste com o passado reformista que trouxe o movimento a um beco sem saída, liquidando simultaneamente até mesmo as limitadas concessões extraídas do capital no passado. Dessa forma, pela primeira vez na história, tornou-se absolutamente inviável a manutenção da lacuna mistificadora entre metas imediatas e objetivos estratégicos globais, que tornou o impasse reformismo tão dominante no movimento operário. O resultado é que a questão do controle real de uma ordem sociometabólica alternativa já surgiu na agenda histórica, apesar das condições desfavoráveis para sua realização no curto prazo. E, finalmente, como corolário necessário da última consideração, também surgiu a questão da igualdade substantiva em oposição à igualdade formal, a pronunciada desigualdade hierárquica substantiva nos processos de tomada de decisão do capital, assim como a forma foram espelhados e reproduzidos na experiência pós-capitalista fracassada, pois um modo socialista alternativo de controle de uma ordem sociometabólica não antagônica é realmente planejável, uma necessidade absoluta para o futuro, é inimaginável sem a igualdade substantiva como princípio estrutural e regulador. 4. Numa entrevista dada à Radical Philosophy em abril de 1992, expressei minha convicção de que, abre aspas, o futuro do socialismo será decidido nos Estados Unidos, por mais pessimista que isso possa parecer. Tento indicar essa esperança na última sessão de The Power of Ideology, onde discuto a questão da universalidade. Ou o socialismo se afirma universalmente, de tal forma que inclua todas as áreas, inclusive as áreas capitalistas mais desenvolvidas do mundo, ou não terá sucesso. Na mesma entrevista, enfatizei o fato de que o fermento social e intelectual na América Latina promete para o futuro mais do que podemos encontrar atualmente nos países capitalistas avançados. Isso é compreensível, já que a necessidade de mudança radical é muito mais urgente na América Latina do que na Europa e nos Estados Unidos. E as soluções prometidas da modernização e desenvolvimento demonstraram não passar de uma luz que se afasta num túnel cada vez mais longo. Assim, apesar de ainda ser verdade que o socialismo tem de se qualificar como uma abordagem universalmente viável, que inclua também as áreas capitalistas mais desenvolvidas do mundo, não podemos pensar neste problema em termos de uma sequência temporal em que uma futura revolução social nos Estados Unidos tem que preceder tudo o mais. Longe disso, pois, dado uma enorme inércia gerada pelos interesses ocultos do capital nos países capitalistas avançados, junto com a cumplicidade consensual do trabalhismo reformista nesses países, é muito mais provável que uma convulsão social venha a ocorrer na América Latina antes do que nos Estados Unidos, com implicações de longo alcance para o resto do mundo. A tragédia de Cuba, um país que iniciou a transformação potencialmente mais importante no continente, foi o fato de sua revolução ter sido isolada, devido, em grande parte, à maciça intervenção dos Estados Unidos em toda a América Latina, desde a América Central e Bolívia até o Peru e Argentina, além de tramar a derrubada do governo legitimamente eleito no Brasil, para implantar uma ditadura militar, e instalar no Chile um ditador genocida, Augusto Pinochet. Naturalmente, isso não ofereceu solução para os graves problemas subjacentes. Foi apenas um adiamento do tempo em que se tornará inevitável enfrentá-los. Hoje, pressões potencialmente explosivas já são visíveis em toda a América Latina, desde o México até a Argentina, do Brasil à Venezuela.
O Brasil, como país econômico e politicamente mais importante, ocupa uma posição proeminente nesse quadro. Podemos acompanhar o impacto da crise econômica brasileira de 1998 e 99 nos Estados Unidos e na Europa, seguidas das frenéticas manchetes nos jornais capitalistas mais importantes. Manchetes que iam desde 2 bilhões e 100 milhões de libras perdidos em ações, até a crise brasileira sacode uma Europa assustada, até Henry Kissinger, que, como estrategista da política externa do presidente Nixon, teve papel importante na imposição de Augusto Pinochet ao povo chileno, fez soar o alarme, ao dizer que, se o Brasil for levado a uma recessão profunda, países como a Argentina e México, que se comprometeram com as instituições do livre mercado, podem ser atingidos. Acrescentando com muita hipocrisia que o desafio imediato é vencer a crise no Brasil e preservar a economia de mercado e democracia na América Latina. Um compromisso firme e claro das democracias industriais liberadas pelos Estados Unidos. É essencial para garantir o apoio necessário para o Programa Brasileiro de Reformas. Naturalmente, as preocupações de Kissinger não estavam relacionadas com o destino da democracia na América Latina, pela qual, em seus anos de poder, ele tinha demonstrado enorme desprezo agressivo, mas sim com as repercussões potenciais da crise brasileira sobre a potência imperialista hegemônica, um perigo que surgia numa área definida arrogantemente como o quintal geopolítico dos Estados Unidos. No Brasil, a ala radical do movimento operário, tanto nos sindicatos quanto nos partidos políticos, teve um papel importante na derrubada da ditadura militar patrocinada pelos Estados Unidos. Dessa forma, ele também inspirou os movimentos radicais em outros locais da América Latina, mesmo que seus militantes continuem a argumentar que há ainda um longo caminho a percorrer até que possam considerar erradicadas as contradições herdadas da esquerda histórica organizada. É também importante enfatizar que, apesar dos incríveis sucessos do capital em diferentes partes do mundo durante a última década, especialmente nas sociedades do socialismo realmente existente, as forças que trabalham pela instituição de uma ordem social diferente encontraram manifestações encorajadoras em várias partes do quintal geopolítico dos Estados Unidos, desde os zapatistas no México até os militantes que desafiam todas as dificuldades que favoreceram a ordem estabelecida na Colômbia e em outros países na América Latina. Além disso, também é muito significativo que os movimentos sociais radicais em questão queiram se livrar das limitações organizacionais da esquerda brasileira, a fim de conseguirem articular uma ação não apenas a necessária negação do que está aí, mas também a dimensão positiva de uma alternativa hegemônica. É claro que ainda estamos num estágio muito inicial desses processos. Entretanto, para considerar apenas 2 exemplos, já é possível mostrar alguns sucessos significativos. O primeiro exemplo é o movimento do Sem Terra no Brasil, que continua a afirmar seus objetivos com grande rigor e coragem, gerando ecos em diferentes partes do mundo. O segundo exemplo, apesar de já datar de vários anos, acaba de ter a sua importância reconhecida pela vitória eleitoral esmagadora do presidente Chávez na Venezuela e pelo sucesso ainda mais avassalador no referendo constitucional que se seguiu. As pessoas envolvidas nos 2 exemplos tentam agora enfrentar a tarefa extremamente difícil de unir a esfera reprodutiva material à política, fazendo de formas diferentes, mas complementares. O primeiro está abrindo caminho no campo da produção material, desafiando o modo de controle sociometabólico do capital por meio da empresa cooperativa do Sem Terra, e já começando indiretamente a exercer a influência no processo político brasileiro. O segundo, na Venezuela, evolui para o mesmo fim a partir da direção oposta. Pelo uso da força política da presidência e da Assembleia Constitucional, ele tenta introduzir alterações importantes e necessárias no terreno da reprodução material, como parte fundamental da alternativa avisada. O antagonismo e a resistência da ordem estabelecida, apoiados pelas forças mais reacionárias do imperialismo hegemônico mundial, as mudanças tentadas por esses movimentos e seus aliados em outras partes da América Latina deverão ser ferozes. Ao mesmo tempo, não há dúvida de que o sucesso dos movimentos radicais alternativos vai depender, em grande parte, da solidariedade internacional socialista e de sua capacidade de inspirar também a esquerda organizada e tradicional de seus países a se unir à luta, pois somente o movimento socialista de massas tem condições de enfrentar o grande desafio histórico que nos espera no século decisivo à nossa frente. Rochester, Inglaterra, janeiro de 2000. Nota de rodapé sobre
Nota de rodapé. 4 anos antes da eleição presidencial na Venezuela, já se tinha antecipado em Beyond Capital o grande potencial positivo do movimento bolivarista radical de Hugo Chávez. Frias, mesmo no terreno eleitoral, num contraste marcante com a noção amplamente aceita de que somente as amplas alianças eleitorais totalmente diluídas são viáveis hoje em dia. Ver capítulo 18 desta edição.